Tem um escândalo internacional explodido neste momento e ninguém no Brasil está falando sobre isso. Enquanto jornais da Espanha, México e América Latina discutem diariamente o chamado Honduras Gate, aqui a maior parte da imprensa está caladinha. E agora eu vou explicar para vocês o que é o Honduras Gate, onde vazaram essas informações, quem aparece nos áudios e por que isso virou uma bomba geopolítica internacional. Começa com o vazamento de dezenas de áudios atribuídos ao ex-presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Para quem não lembra, ele foi condenado por narcotráfico nos Estados Unidos. Só que, segundo os materiais divulgados por veículos internacionais, ele teria sido posteriormente beneficiado politicamente por Donald Trump. E aí começa o problema. Os áudios foram publicados inicialmente pelo portal hondurasgate.ch e repercutidos por veículos ligados à imprensa hispânica, principalmente o jornal espanhol El País e o canal Red da Espanha. Segundo essas reportagens, as gravações mostram conversas sobre uma suposta estrutura internacional de guerra informacional na América Latina. Sim, guerra de informação. E o que seria isso, Fernanda? Uma espécie de máquina de desinformação digital voltada para atacar governos de esquerda na América Latina. Nos áudios aparecem menções ao Brasil, México, Colômbia e Honduras. Lula aparece citado como alvo direto dessa estrutura. Cláudia Sheinbaum no México também. Gustavo Petro e Colômbia idem. Segundo os relatos publicados pela imprensa internacional, a ideia seria criar uma central de mídia digital operando fora de Honduras para discutir rastreamento. Uma espécie de laboratório de narrativas políticas. E aí os nomes começam a assustar. As reportagens citam Donald Trump, Javier Milei e até Benjamin Netanyahu. Isso transformou o caso numa crise geopolítica, porque mistura extrema-direita internacional, fake news, influência estrangeira, guerra híbrida e disputa ideológica continental. Mas agora vem uma parte importante. Até este momento não existe comprovação judicial definitiva sobre os áudios. Isso é fundamental dizer. Os materiais foram analisados por softwares forenses privados, segundo os veículos que divulgaram o conteúdo, mas ainda não existe validação oficial independente, reconhecida internacionalmente, ou seja, há suspeitas graves, mas também existe disputa política em torno da autenticidade do uso das gravações. Só que mesmo assim o caso explodiu na América Latina porque os conteúdos vazados falam sobre campanhas de desinformação, ataques digitais coordenados, uso político de mídia, tentativa de influência sobre eleições e articulações envolvendo Honduras, Estados Unidos, Argentina e Israel. E por que isso mexe tanto com o Brasil, Fernanda? Por que isso é importante com o Brasil? Porque o Brasil hoje é um dos maiores campos de batalha digital do mundo. O país possui uma das populações mais conectadas do planeta. O Brasil virou território estratégico para disputas de narrativa, polarização política e manipulação da opinião pública. Então surge uma denúncia internacional dizendo que existiria uma estrutura transnacional tentando influenciar governos latino-americanos. Isso automaticamente coloca o Brasil no centro do debate. E tem um outro detalhe que quase ninguém está explicando. Honduras ocupa uma posição geopolítica extremamente importante para os Estados Unidos, na América Central. Historicamente, o país foi usado como base estratégica norte-americana durante conflitos regionais, especialmente na Guerra Fria. Então, quando aparecem denúncias envolvendo influência política internacional em Honduras, isso imediatamente acende o alerta político. E tem mais. E agora você tem que prestar muita atenção numa coisa muito importante. Existem dois extremos muito perigosos aqui nesse ponto. O primeiro extremo é fingir que nada está acontecendo. O segundo extremo é tratar tudo como verdade absoluta sem investigação séria. São os dois extremos, os dois polos. O que existe hoje são vazamentos, reportagens internacionais, repercussão política e muita disputa narrativa. Mas o simples fato de veículos internacionais relevantes estarem cobrindo o tema já mostra que isso deixou de ser apenas uma teoria conspiratória de internet. E talvez seja exatamente isso que esteja incomodando tanta gente. Porque agora o Honduras Gate não fala apenas sobre Honduras. Ele fala sobre guerra digital, sobre manipulação política, sobre influência internacional, sobre fake news como ferramenta geopolítica e sobre como a América Latina virou território estratégico na disputa global de informação, tecnologia e poderes.